Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos aí ao mais um episódio do Pode Conectar. Um episódio aí, ó, esse tem muito assunto, tem muita coisa nova, né? O nome desse episódio vai ser Tecnologias Emergentes e o Futuro do Varejo, com o Rafael Martins, né, CEO do Share, né? O Rafael, ele tem uma plataforma, Share, né, plataforma de educação voltada ao marketing, colunista, especialista em tecnologia e educação na televisão e rádio Bandeirantes. Pô, que figura, que responsa minha aí, Rafael. Seja muito bem-vindo aí ao Pode Conectar. Eu que agradeço o convite. Show de bola. Então fala um pouquinho aí quem é o Rafael e também vamos falar um pouquinho de onde tu esteve recentemente, né? Sim. Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite. Sempre bom poder compartilhar um pouco do que a gente vem aprendendo aí no mercado. Eu sou o Rafael, né? Como tu falou, sou CEO cofundador do Share. O Share é uma empresa que tem 10 anos, vai completar esse ano 10 anos, mês que vem. E nesse tempo todo a gente é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing e um pouco de tecnologia. A gente de 2013 a 2019 fazia formatos de educação presenciais. Aí com a vinda da pandemia a gente pivotou o negócio para criar uma plataforma SaaS, que é o Clube Share, né, de assinatura, que hoje tem mais de 13 mil membros dentro da plataforma. Através dessa plataforma, as pessoas têm acesso a cursos, formações, um workflow de carreira, masterclass, mentorias, enfim, toda a parte de educação, baseado no conceito de lifelong learning, né, de educação continuada. Então, a plataforma tem esse objetivo de ser o lugar que as pessoas vão se atualizar, né, se educar, enfim. Além disso, há um ano já eu sou colunista de tecnologia da Band, na TV e no rádio, e também nos canais digitais, que é uma super experiência, né, cara? Porque eu não sou jornalista de formação, então tive que aprender muito lá com meus colegas da Band como fazer esse trabalho, porque eu sou originalmente um cara da internet, né? E por ser um cara de internet, tu também é um cara de tecnologia, tu sabe, a gente acaba falando de uma forma muito técnica, né? Exatamente. Então tu vai falar numa TV aberta para pessoas que não necessariamente trabalham com tecnologia, é um desafio grande, então, mas tem sido muito legal. E eu também tenho a oportunidade de dar algumas aulas em alguns mestrados, MBAs aí de algumas faculdades no Brasil. Ontem mesmo dei uma aula no mestrado do Mackenzie sobre negócios digitais, então estou bem conectado aí no mercado. E anualmente o Share cobre de 3 a 4 eventos fora. Então isso também acaba ocupando bastante meu tempo aí. E é mais ou menos isso, cara. Somos parceiros aí do Cindy Lojas também, né? Em várias frentes, mas principalmente agora na FBV 2024, que a gente está montando a curadoria, né? A comunicação toda do evento, que para nós é um grande orgulho, né? Estar próximo e trabalhar junto com uma entidade tão importante como o Cindy Lojas. Não só para os lojistas, mas para o mercado como um todo, né? Então, sempre agradeço aí a Diana, Peixoto, Arcione por nos permitir participar desses projetos aí. Pô, que isso, seja muito bem-vindo, né? Meu nome é Roger Ritter, né? Eu sou CEO da Orni Tecnologia. A gente lá trabalha com empreendedores que estão na fase de ideação e, pô, a gente vai ter uma conversa aqui muito falada também para o futuro, né? Um futuro, assim, que... educação também e futuro, porque recentemente o Rafael ele estava na Web Summit, que acontece em Lisboa, um dos maiores eventos de tecnologia, e lá ele faz muito pouco tempo que ele chegou de lá, então ele deve ter muita coisa dentro para compartilhar aí com a gente, né? Dentro dessa cabeça aí para nos compartilhar. Então, e aí, como é que foi lá essa viagem, Rafael? Bem, de uma forma bem resumida, que depois eu gostaria de entender um pouco mais do Share. Tá. Cara, o Web Summit ele é considerado o principal evento de inovação e tecnologia do mundo, mas ele tem um formato muito focado em conexões entre pessoas, né? Ele não é tanto um evento de conteúdo, né? A própria CEO, a Catherine Maher, que assumiu agora como CEO do evento, falou isso na abertura, né? Que o Web Summit sempre foi um lugar de conexão entre pessoas, e a gente vê isso na prática porque tem muitos espaços de conexão, de reunião, rodas de conversa,
espaços mesmo para chama ali 2 pessoas, abre teu notebook, Sim. faz um pitch ali. Então é um espaço para isso, mas esse ano o evento ele teve esse tempero diferente por causa da saída do CEO e fundador do Web Summit, né, o Perry. Uhum. Porque, não sei se o pessoal acompanhou, mas nas últimas semanas, faz um mês já mais ou menos, ele teve a brilhante ideia de dar a opinião dele sobre a guerra de Israel e Hamas. Israel, a gente acompanhou isso daí. E, cara, é difícil, né, tu opinar sobre esse assunto, independente da tua opinião sobre. Até porque na tecnologia Israel também é uma grande potência em startup e eles trazem esse conceito que tu vai apresentar aqui. E no caso do Web Summit, eles acabaram de confirmar uma edição no Catar, né? Então tem muitas camadas aí de análise disso. O que aconteceu foi que muitos investidores saíram do Web Summit e as grandes empresas, Big Techs, também saíram, né? Então, a Amazon, Google, Meta, Siemens, todas elas não foram no evento esse ano. E saíram mesmo. Saíram mesmo. Eles fizeram um comunicado e, de fato, saíram. E para estancar esse problema, o CEO pediu demissão e entrou no lugar dele a Catherine, que, cara, deu até pena dela, assim, na coletiva de imprensa, porque o pessoal tava, enfim, questionando ela sobre várias coisas. E ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim, falou várias, mas uma delas que me chamou bastante atenção, que ela falou que o Web Summit quer ser o palco e não o assunto. Então, achei legal ela ter falado isso, porque, de fato, o Web Summit estava sendo o assunto. Perfeito. Né? Por que saiu o CEO? Por que entrou o outro? O que vocês vão fazer agora? Como vocês vão recuperar essas empresas, esses investidores? Isso. E esse não era o assunto. Né? Promover a conexão era o assunto. É o assunto principal, né? Que é de negócios, né? De negócios, né? Como a gente estava falando aqui antes, é um ambiente muito bom para te fazer negócio. Né? Talvez, para mim, é o principal momento de negócios assim do ano, porque a comitiva brasileira é a segunda maior do mundo que vai no evento, então muito porque não tem a barreira da língua também, né, na cidade, né, se fala português. O evento é em inglês, mas mesmo assim, mesmo quem não sabe inglês vai igual porque se vira, né? Mas acontecem muitos eventos paralelos ao Web Summit. Então, à noite tem a janta do evento de não sei quem. No sábado tem o evento de uma outra empresa. A Apex foi esse ano, né? Que é um momento incrível, né, Rafael? Porque é ali que muitas vezes se fecha um negócio também, tu acaba conhecendo. Eu já fechei vários, né? Por exemplo, a gente tem uma parceria há 5 anos com a Azul, o Share, e essa parceria começou no Web Summit. Um dia que eu jantei lá com o pessoal, enfim, a gente acabou se conhecendo. E disso veio várias coisas. Então, assim, em resumo, né, além dessas polêmicas, a gente teve a inteligência artificial generativa como principal assunto do evento. Isso a gente vai abordar bastante aqui, inclusive para a parte dos lojistas, do varejo, né? A gente querer entender um pouco mais o que a IA, né, podemos utilizar ela na prática, né? Sim. Não só como chat GPT e um monte de outras coisas, né? Mas deve ter bastante coisa. Foi o principal assunto. E o segundo principal assunto foi as questões climáticas, né? Então, acho que a gente, inclusive, está passando por isso agora aqui em Porto Alegre, né? Com as chuvas e tudo que está acontecendo. Mas agora em Gramado também, né? Que cedeu lá, um bairro inteiro lá. Então, isso não é uma pauta de um lugar específico. É uma pauta global, né? Então, é a soma dos esforços de todo mundo que vai fazer resolver esse problema, o que torna ele complexo. Né? Sabe que no último episódio, Rafael, a gente falou com a Débora Chagas falando muito de ESG, né? Parte de sustentabilidade, etc. Então, imagino que isso também, IA e ESG, né, estava muito em pauta lá no... Sem dúvida. Estava muito em pauta. E eu acho que o terceiro assunto principal assim, foi o mercado de venture capital, startups e tecnologia de uma forma geral, né? Que nos últimos 2 anos mudou muito, né? A tese de investimento dos fundos, né? A gente veio de um cenário que se cobrava crescimento acelerado, mesmo queimando caixa, né? E hoje a gente já vê um outro discurso, que a startup tem que ser sustentável, tem que gerar caixa, pode até não crescer tão rápido, né? Enfim, então teve muitas palestras e conteúdo sobre isso também. E claro, né, o Web Summit é o lugar que tu pode ouvir sobre qualquer assunto, né? Perfeito. Porque, cara, são
12 ou 13 palcos, se eu não me engano. Então tem um cara falando do futuro do dinheiro, o outro sobre o cérebro, o outro sobre carro e o outro sobre... Então, tu pode... E isso é curioso até porque na volta do Web Summit, quando a gente vai fazer um evento aqui, né, no Cindy Loja sobre isso. Quando eu falo com pessoas que foram, parece que a pessoa foi em outro evento. Porque a trilha que ela escolheu assistir é diferente da minha. E foi diferente da outra pessoa, então parece que cada um viu um evento diferente, assim, né? Legal. De acordo com os interesses da pessoa, né? De conteúdo, enfim. Sabe que essa parte de conexão mesmo a gente vê bastante por aqui, até dentro do South Summit que teve aqui, Sim. Já tinha uma pegada dessa de você agendar as reuniões pelo próprio aplicativo, tentar fazer negócios por ali. E também, isso já é conhecido para CEOs que fazem negócio. Dentro, por exemplo, no nosso caso, a gente chega a promover um rap dentro da Orni, que fica ali no mercado paralelo. E a gente chama alguns convidados ali para interagir conosco, né? Sim. Então, sempre essa questão de conteúdo, a parte de conexão, que aí acontecem mais negócios. Esses eventos, eles têm se direcionado, assim, para isso, né? Então, a tecnologia, ela ainda acaba sendo uma ferramenta, né? Para fazer esses negócios acontecer. E a IA também, ela veio bastante dentro desse sentido, né? Sim. Inclusive, uma das melhores palestras que eu assisti lá, na verdade foi um painel com o Jimmy Wales, que é o cofundador do Wikipedia, e ele falou que talvez a gente está fazendo a pergunta errada sobre a inteligência artificial, né? Porque ele vê, e eu também vejo no dia a dia, as pessoas correndo para aprender a usar o ChatGPT, o Midjourney e todas as outras, quando na verdade a pessoa deveria pensar, a empresa, qual é o problema que eu tenho na minha empresa? Exatamente. E como eu posso resolver isso com inteligência artificial? Exatamente, porque a gente esquece a base muitas vezes. Cara, porque senão vira distração, entendeu? Exatamente. Tu vai ficar ali 2 horas digitando para gerar um bonequinho amarelo e tu, que legal, um bonequinho amarelo, que eu gerei com texto aqui, né? Não, sempre quis fazer. Só que isso não resolve um problema de negócio, né? Vamos dizer que a tua empresa tem um problema de atendimento. Cara, são muitos atendimentos e eu não consigo dar vazão. Bom, existe uma ferramenta de inteligência artificial generativa, ou mesmo só de inteligência artificial, que me ajude a resolver esse problema? Bom, então faz sentido, né? Então, eu acho que a gente está indo para a segunda camada da discussão. Não é mais a camada de se isso é uma tendência ou não, porque, obviamente, não é uma tendência, é uma realidade. É verdade. E eu acho que o impacto da inteligência artificial vai ser o mesmo que a gente teve com a vida da internet. Então, acho que a gente ainda... Claro, a gente que trabalha no dia a dia com isso sabe mais, né, porque precisa estudar e olhar isso o tempo todo. Mas eu acredito muito que a inteligência artificial generativa é a maior evolução tecnológica desde a internet, assim, né? Então, acho que a gente vai ter um impacto muito parecido na mudança do nosso dia a dia, nos hábitos de trabalho, né? Eu vi muitas questões sobre legislação lá da inteligência artificial. Não sei se a gente está no tópico da inteligência artificial agora, mas eu acabei já entrando. Vamos entrando, a gente nem que faz uma volta ali, mas é bem interessante esse ponto, porque tem muita coisa para a gente abordar nisso, né? Claro, é um assunto sem fim, assim, né? Porque eu até tive que escolher em qual ótica eu ia ver inteligência artificial. Exatamente. Se era empresas que estavam usando inteligência artificial, se era legislação, se era regulamentação, se era aplicação já de fato. Então eram muitas coisas que tu podia ver, né? E eu foquei em ouvir sobre regulação. Né? A parte de regulamentação, que no Brasil, até onde eu entendo, e agora você pode me atualizar com isso, nos atualizar, é a questão do... ele não tem claramente, por ser uma tecnologia nova, né? E isso não é novidade somente da inteligência artificial. Chegou a nova tecnologia para cá. Posso usar ela à vontade? Sim, óbvio, vou lá, acesso e acabo usando. Mas quais são, né? O que pode acontecer com essas informações? Porque, querendo ou não, a gente está trabalhando de informações e se você usa inteligências artificiais não somente como o ChatGPT, mas como o Bard, né, que é a inteligência artificial do Google, ele traz os nomezinhos nossos lá, né? Claro, com certeza. Não, porque assim, eu acho que a gente começou a entender que tecnologia, de uma forma geral, ela é um assunto social público também, não só corporativo, né? Porque a depender de como as empresas vão usar nossos dados e como elas vão criar
recursos de inteligência artificial, isso tem um impacto social, né? Muito. Então, por exemplo, se eu usar um aplicativo de deepfake, para quem não sabe o que é deepfake, é um vídeo lá que tem sou eu falando, mas eu não estou falando aquilo, né? Alguém montou aquilo. Se eu fizer simplesmente isso com a foto do gerente do banco da minha mãe e eu mandar um vídeo para ela no WhatsApp como se fosse o gerente dela falando com ela, dizendo o que ela tem que fazer, ela vai fazer. Exatamente, porque tu tá usando a imagem da pessoa. É a pessoa falando. E a voz também, né? Hoje tudo exatamente igual, exatamente. Assim. Então, cara, isso é um problema social. Muito. Né? Assim como a gente, né, tem vários outros problemas sociais, esse também é um desafio social. Em junho, eu fui num outro evento em Paris, chamado Viva Technology, que inclusive em número de pessoas foi maior que o Web Summit, tinha 100 mil pessoas nesse evento, foi bem grande, e teve 2 palestras que eram as mais esperadas, uma era do Elon Musk e a segunda era do Macron, que é o presidente da França, né? E aí perguntaram claramente para ele se ele ia regular a inteligência artificial, e ele falou o que eu penso também, ele falou, cara, não tem como regular, porque se a gente fizer um esforço de trabalho aqui, jurídico, e com o parlamento, para definir regras, quando a gente terminar de fazer, a tecnologia já evoluiu tão rápido que tudo que a gente definiu não vale mais. Exatamente. Então, o desafio é tu ensinar as pessoas a usar. Né? Entender, principalmente. Criar programas públicos, né, de iniciativas público-privada, seja o que for, de ensinar as pessoas a entenderem aquilo, né? De entender o que é uma fake news. Até hoje, muita gente não sabe o que é, né? E não sabe checar, a pessoa só lê o título, não se aprofunda. Então, isso é um problema social. Então, isso foi uma coisa que eu foquei muito em assistir lá no Web Summit, porque eu, às vezes, tenho a sensação que a gente já tem bastante tecnologia, né? Eu não acho que eu preciso de mais tecnologia. Eu acho que eu tenho bastante. Isso. E eu acho que agora o desafio é a gente realmente ensinar as pessoas a usar, cara. Porque é muito difícil, né? Eu dou o exemplo da minha mãe, né, sempre, porque ela não é uma usuária de internet. Mas esses dias eu fui pegar ela na rodoviária e ela entrou no carro rapidinho, abriu o WhatsApp, apertou um botão e estava falando com a neta dela ali. Minha mãe não sabe como aquilo foi feito e nem se interessa por isso, ela só quer usar, obviamente, mas o fato dela ter aprendido a usar o WhatsApp e usar aquele botãozinho para falar com a minha neta, empoderou ela daquela informação, daquele conhecimento, e ela já entende um pouco mais sobre aquilo, né? Então, eu acho que existe, claro, um desafio corporativo no ponto de vista de operação, de otimizar a operação, usando tecnologias novas, inteligência artificial, para vender mais. O próprio varejo, né? A gente teve uma palestra que foi muito esperada, que foi do presidente do Alibaba, lá no evento, que é um cara do varejo, assim, né? Online. Referência mundial. E ele falou que o que o Alibaba está fazendo é criando recursos novos dentro da sua plataforma para que o pequeno e o médio possa vender globalmente. Que legal. Criando marketplaces, pequenas recursos. lojas. Assim, o cara vai conseguir fazer um vídeo editado, com efeitos, muito fácil, fotos das coisas que ele faz, o próprio site. Então, vários recursos que hoje ele precisa contratar alguém para fazer, a própria plataforma vai entregar para ele de graça, porque eles entenderam que fazendo isso, o cara vai vender mais e ele vai ter mais recursos para vender, né? Então, tu vê que mesmo um dos principais players do mundo de tecnologia, que é o Alibaba, esse cara tá olhando para onde? Para empoderar o pequeno e o médio a vender globalmente. Exatamente. Isso ajuda muito no nível operacional, né? A gente pode dividir aqui pelo contexto 2 IAs diferentes. Aquela questão social e uma questão muito mais de operação. Isso é muito verdade porque desde o ChatGPT, Bard e outras tecnologias de inteligência artificial, na prática hoje, por exemplo, na Word, vamos fazer lá um texto, né? Você já coloca, eu quero fazer um texto com o tom de voz argumentativo, tal, tu dá o tom de voz, gera um texto com essas características para um determinado produto, por exemplo. Sim. Você vai lá e ele entrega. E, claro, tem ainda esse olhar mais humano, não dá, né? Ainda você precisa fazer algumas edições, porque tem umas questões que espero que esse e-mail te encontre bem, por exemplo. Não é coisa que normalmente a gente acaba usando naquela linguagem.
E aí a gente vai lá e ainda faz algumas edições. Mas isso acelera, assim, o nível de produção, pô, né? Muito, muito. Porque aí você não precisa ter todo aquele tempo de, sei lá, 2 horas que tu ficava lá com o criativo, ele já te dá alguns insights que tu já sai na frente. E esse num contexto de venda de produto, onde tem que botar um resumo, fotos e etc. Nossa, é muito... Acelera muito, né? Total. Cara, eu vi isso na prática. A gente fez esse ano um evento junto com a Prefeitura de Porto Alegre, chamou Feirão Digital. Que a ideia era a gente ensinar pessoas que eram MEI, né, micro e pequenos empreendedores, a vender pela internet. Para quem não sabia nada, zero. Perfeito. A gente fez workshops de WhatsApp, Google Ads, Meta Ads, coisas bem básicas assim para quem está começando. O feedback pós esse evento foi, cara, estou vendendo o dobro do que eu vendia, não sabia que eu conseguia fazer isso. A minha mãe participou de um dos workshops de TikTok. Cara, ela criou um TikTok lá da loja de artesanato dela, assim. Então, cada vez que eu vejo essas coisas, eu fico pensando que esse é o caminho, entendeu? São ferramentas, né? Porque, cara, eu não sou a média, entendeu? Eu, no nível de conhecimento, porque é meu trabalho fazer isso. Minha mãe, o trabalho dela é fazer artesanato. O meu é trabalhar com tecnologia. Então, naturalmente, eu sei mais do que ela sobre tecnologia e ela sabe mais de artesanato do que eu, né? Porque cada um na sua área. Então, inclusive o meu papel na Band é explicar de uma forma simples tecnologia. Então, meu quadro de 2 minutos no Jornal da Band, então, por exemplo, quando eu expliquei ChatGPT, eu pensei, cara, é muito difícil explicar ChatGPT numa TV aberta, né? E aí eu pensei, putz, como é que eu vou explicar isso? Aí pedi pro ChatGPT me ajudar a deixar popular o que eu estava falando, né? De uma linguagem mais simples. E aí eu comecei a coluna falando, você já ouviu a expressão 2 cabeças pensam melhor que uma? Pois é, parece que agora a gente vai ter uma segunda cabeça para nos ajudar. Essa segunda cabeça se chama ChatGPT. Imagine que é como se você tivesse um amigo no WhatsApp que você vai falar ali, perguntar para ele qualquer coisa, ele vai te responder a hora que você quiser. Isso é a inteligência artificial generativa, isso é o ChatGPT, que é a empresa OpenAI. Aí tu vai para a parte técnica, mas tu fez a pessoa entender fundamentalmente para que serve aquilo, né? E aí tu empodera a pessoa daquela informação e ela vai conseguir utilizar aquilo por muito tempo, né? Tem um outro exemplo, é que eu tenho muitos exemplos, né? Vai me cortando aí. Imagino, né? Eu vi o presidente da CUFA num evento, o Pedro Cezé, e ele estava falando que na época da pandemia eles distribuíam alimentos, né, em vários lugares de difícil acesso. Aí ele falou que lá em Manaus tinha um lugar no interior assim que o pessoal que morava naquele bairro não tinha acesso à internet. Então, para eles era muito difícil comunicar com aquelas pessoas. E aí eles fizeram uma parceria com a TIM e a TIM deu um celular com chip para todas as pessoas que moravam lá, com o objetivo de eles conseguirem se comunicar quando precisasse de mantimentos, eles levavam lá e tal. Ele falou, 2 meses depois, quando a gente chegou lá, se criou uma economia local lá, porque a pessoa que fazia bolo vendia pelo WhatsApp para as pessoas que moravam lá. O cara que arrumava o não sei o que também começou a vender pelo WhatsApp. Todo mundo. Então, cara, de novo, é essa a resposta, entendeu? Como a gente vai usar a tecnologia para resolver os problemas reais das pessoas. Exatamente. Porque isso que tu falou faz muito sentido quando o cara vê o ChatGPT pela primeira vez, ele acha muito legal, começa a olhar para aquilo e aí acaba esquecendo daqueles problemas do seu negócio, da sua empresa, que precisam ser resolvidos e aí parece que não troca aquele mindset de vou usar essa ferramenta. O que é a melhor ferramenta, né? Como uma rede social? É o Instagram, é o TikTok, é o, sei lá, LinkedIn, talvez. O que eu posso usar? Então, a gente tem o dever, né, de conhecer, nem que de uma forma não tão profunda, mas de uma forma mais macro, várias tecnologias, entender o que está acontecendo por ali, mas sempre pensar, uma visão que eu defendo muito, usar isso como uma ferramenta para impulsionar o seu negócio, né? Sim. E que muitas vezes é difícil tu implementar, e quando você tem um time grande, né? Então tem o ChatGPT, pessoal, vamos fazer um treinamento aqui, né? Que entra muito nesse papel. Vamos fazer um treinamento aqui para falar como que a gente pode usar e tudo mais. Então, como implementar essas tecnologias, né? Como entender o que é melhor, assim, né? De usar TikTok, usar...
Então, é necessário entender a ferramenta para você utilizá-la. Não, né? e muitas vezes, cara, as pessoas me perguntam, tu acha que eu devo fazer TikTok? Tu acha que eu devo fazer LinkedIn? Isso. E eu falo, cara, pensa sempre o seguinte, são 3 coisas sempre. Esse vai dar um bom corte, se vocês fizerem cortes. São 3 coisas sempre. A primeira coisa não pode ser a ferramenta. A primeira coisa é qual é o teu problema. Exato. A segunda coisa é a ferramenta. Como tu vai usar a ferramenta para resolver o teu problema. E a terceira coisa é o resultado. Metrificar. Né? Desculpa, tô com tosse. Então, assim, tu sempre tem que basear o teu trabalho no dia a dia nessas 3 premissas. Qual é o meu problema, qual ferramenta eu vou usar e qual resultado eu vou ter. Porque no fim do dia, tu fica girando nessas 3 coisas, cara. O problema é que muitas vezes tu vai direto para a ferramenta. Mas é uma ferramenta que não resolve o teu problema que tu tem no dia a dia. Exato. Eu tenho um problema que eu preciso vender mais, né? Que é uma coisa que a gente ouve recorrentemente. Vou aumentar a verba da mídia. Tu aumenta a verba da mídia e continua não vendendo. Porque o problema não é mais gente no site. O problema é que o cara não consegue finalizar o pagamento lá. Ou a pessoa não entende, ela tem que clicar. Tem muito problema de fricção de compra, né? O próprio ChatGPT resolveu isso. Ele é muito simples, cara. Tu faz um cadastro e fala ali, né? Se fosse talvez um robô, como aconteceu com a Siri, né? Da Apple, com a própria Alexa, tem uma fricção ali, né? Um aparelho que tu conversa, é estranho. O chat é uma coisa que tu já faz, tu já usa chat no dia a dia. Tu já fala, né, com as pessoas. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante, a gente entender que sempre que a gente for implementar uma tecnologia, ela não pode ter o papel de criar um novo hábito na pessoa, porque a pessoa não vai criar um novo hábito por causa da tua tecnologia. O que eu quero dizer não adianta eu criar uma plataforma de educação e dizer que para a pessoa ter muito sucesso, ela tem que estudar domingo. Ela não vai estudar domingo, porque isso não é um hábito da pessoa. Né? Então, assim, tu tem que entender qual é o hábito, qual é a jornada, né, de compra, né? A gente fala tanto sobre isso. E de que forma eu vou entrar nessa jornada com tecnologia. Mas sempre lembrando dessas 3 coisas que é o que eu acredito. Qual é o meu problema, qual é a ferramenta e qual é o resultado. Sempre essas 3 coisas. Agora vamos entrar num assunto mais hard aí de marketing digital, porque, dá para fazer muita coisa legal. Eu sinceramente tenho medo quando a Alexa tiver... Eu tenho a Alexa e ela começar a falar com a mesma qualidade do ChatGPT, cara. A hora que ela começar a falar desse jeito comigo... lascou, né, cara? Porque daí aí eu não sei o que vai acontecer, porque hoje ainda tu consegue ter uma clareza ali com ela que, beleza, ela tá crescendo bastante. Até não sei se tu chegou a ver alguma coisa lá sobre isso, né, dentro da Amazon, mas depois eu gostaria de abordar o tópico do marketing digital, o cara que está começando, né? Porque a inteligência artificial, ao meu ver, ela tem muitos... a gente sabe que hoje na área digital... Principalmente quando a gente está falando em website, e-commerce, é tudo muito rastreável, tu metrifica muita coisa. E aí tem aqueles que metrificam demais também, que não precisa, né? Então, esse ponto que tu traz de planejar, né? Fazer um planejamento, saber qual que é o teu problema, saber o que você precisa para utilizar e você metrificar, isso é fundamental, né? Eu aprendi um tempo atrás... principalmente no Garupa, uma empresa no qual fui CTO, e lá o CEO sempre trazia, planejar, estruturar, executar, né? Daí, então, sempre tu ter um planejamento com relação ao teu problema, tu ter estrutura, então, ferramentas, pessoas, etc., para resolver aquele problema, aí depois tu executa e colhe os resultados, é claro. Mas na parte ali de redes sociais, como, por exemplo, TikTok, etc., a IA, aí um pouco do futuro ou do presente, né, cara? É que o futuro é uma coisa relativa, né, cara? Muito relativa. O que é o futuro, né? Por exemplo, eu vi o futuro semana passada no Web Summit. Exatamente. Né? Quem estava lá também viu. Quem vier no nosso evento semana que vem também vai ver, né? Mas talvez muitas pessoas que estão nos assistindo já sabem o que a gente está falando. Então, o futuro ele já está aí, ele só está mal distribuído, vamos dizer assim, né? Então, acho que é nosso papel, e acho que um podcast como esse também tem esse papel, né? De empoderar as pessoas do futuro, né? O que é futuro. Inclusive, o slogan, o posicionamento da FPV do ano que vem, que a gente criou é Viva o futuro do presente, né? Porque o futuro do presente é um tempo verbal que mostra
coisas que já estão acontecendo, mas talvez tu nem sabia. Exatamente. E aí isso vai ser o teu futuro, porque tu vai aprender sobre aquilo, e aí tu vai para casa, vai para o trabalho, e tu vai executar e vai fazer aquilo. Né? Então, acho que a gente vive num eterno futuro do presente, assim, né? Quando a gente fala sobre futuro. Porque quando a gente vê, cara, a geração não sei o que agora não vai mais fazer não sei o que. Cara, assim, é muito difícil tu falar assertivamente que algo vai acontecer. Se a gente fosse falar em setembro do ano passado que ia vir algo que ia se tornar o assunto do ano, inclusive o dicionário Collins, né, ele define todo ano qual é a palavra do ano, e a desse ano foi inteligência artificial. Sim, a segunda foi Ozempic. Ozempic. Então, quem poderia prever, né, cara? Tipo, eu acho que a gente que trabalha com tecnologia, com comunicação no varejo como um todo, o jeito de fazer o varejo, ele realmente é uma cultura, né? Eu falei isso até no último evento do Sim de Lojas. Eu acredito muito isso porque eu trabalhei no varejo por muito tempo, trabalhei no Grupo Paquetá, trabalhei nas lojas Labs, né? E eu vivi o varejo do dia a dia, daquela coisa da venda por hora, por minuto, por semana. E eu acho que isso não é só é uma cultura, né? Tipo, tu ser assim, né? Tu vê todos os varejistas quando vão falar, pô, são pessoas que têm uma conexão com a loja, com o cliente, com o produto, né? Entendem como falar com esse cliente e tal. Então, acho que essa cultura é extremamente válida, mas essa cultura ela tem gaps, né? Essa relação com o cliente ela pode ser ainda melhor. E aí vem a tecnologia, que é o que eu estava falando antes. Talvez a gente tenha um problema de maior conexão com os clientes. Bom, então vamos achar uma ferramenta que nos ajude a fazer isso. Eu arrisco dizer, assim, a gente vai falar qual que é o teu problema, lojista? Ele sempre vai dizer, eu quero vender mais. Né? Ele quer vender mais, né? Sim. E aí, como que a gente pode usar a IA ou tecnologias que têm aí, não se restringindo somente a IA para vender mais, né? Então, o que seria? A gente poderia usar uma divulgação, canais, né, de distribuição? Hoje, essa é uma pergunta complexa, porque, segundo a Forrest, a gente tem hoje 72 canais de mídia para divulgar a empresa. Muita coisa. Então, é muito difícil, né? Porque, assim, eu costumo brincar até que eu tenho amigos meus que são CEOs de grandes empresas, CMOs e tal. Toda vez que o cara vai num evento, numa palestra, ele me manda mensagem. Falou, cara, eu vi lá, o cara falou que tem que fazer mídia no Spotify, que é o lugar que os jovens estão e tem que fazer lá. Só que eu mal tenho dinheiro pro Instagram e pro Google, mas aí eu descobri que dá para fazer no LinkedIn também. E aí um outro cara falou que eu tenho que melhorar o WhatsApp. Pô, né? Não dá braço para tudo, né? Então assim, cara, de novo, acho que volta pra essência, né? Que é qual é o teu problema de venda exatamente. A pessoa não compra por quê? Porque ela não confia na tua marca, porque o teu preço é maior que o do concorrente, porque o teu produto não está tão bem exposto. Tem que entender qual é o problema que não está fazendo vender, né? Porque se tem outros vendendo, é porque esse cara está fazendo direito, né? Então, acho que hoje a gente tem... pega o exemplo do Mercado Livre mesmo. O Mercado Livre faz 36 vendas por segundo. É muita coisa. Enquanto a gente está falando aqui, já foram feitas várias vendas. Então, assim... o que ganha o jogo, tu que trabalha com tecnologia e startup sabe bem disso que eu vou falar, são pequenas coisas no dia a dia por um bom tempo. Exato. O hábito, o progresso que... Não tem bala de prata, né, cara? Tipo, tu que foi CTO, tu sabe, tu olha o produto ali, cara, essa featurezinha aqui a gente vai melhorar, vai arrumar e vai ver se isso melhorou ou não o resultado. Né? Vou dar um exemplo, a gente hoje não fala mais assinatura, a gente fala torne-se membro. E só de fazer isso já aumentou a taxa de conversão. Que legal. Então, assim, é um teste que tu faz, tu elenca ali, né? Tem ferramenta hoje para fazer isso. E medir também, né? E medir, né? Então, assim, não adianta, cara. Na Labs mesmo, teve uma vez que um lojista do interior, ele fez uma promoção lá que quem comprasse naquele domingo acima de R$500 ganhava um frango assado. Olha só. Aí o cara botou a máquina de frango na frente da loja. Quem comprasse acima de R$500. De R$500. Tá. E era domingo, né? Das 9 às 11, acho que eram umas 2 horas ali. O cara vendeu todos os frangos, entregou todos os frangos. Aí tu vai dizer que esse cara tá errado e eu tô certo? Tá, o cara nem precisava da máquina de lavar, chegou em casa, vamos lá comprar a máquina de lavar. Porque aí vamos lá, né? A gente fala tanto de Unit Economics, né? Que é as métricas de vendas.
Qual é o CAC médio da tua empresa? Ah, o CAC médio da minha empresa é R$50. Bom, se tu der um frango de 20 e o cara comprou R$500, tá tudo certo, tá valendo, cara. Né? Então, Exato. assim, esse cara é um gênio, né? Tipo, e aí isso vira... Claro que isso é uma coisa engraçada e tal. Você ficar imaginando tu comprar uma geladeira e ganhar um frango assado. Só que, cara, isso, de novo, é sobre relações humanas. É sobre as motivações das pessoas. Por que as pessoas compram as coisas. Então, acho que o varejo, ele é muito criativo, né? Ele tem muito essa coisa de promoção. Agora mesmo eu tava vindo para cá, eu vi várias lojas que estão com Black Friday, né? Não sei quanto você está vendo esse podcast, mas estamos gravando na véspera da Black Friday. E aí tu olha muito quem é o varejista raiz ali. É o cara que está com um super cartaz escrito Black Friday, só hoje, não sei o quê. Porque, de novo, é a cultura do varejo. E eu me eduquei, a minha relação com o varejo, ela foi educada baseado nessa comunicação. Então eu olho isso e eu falei, cara, isso é varejo isso aí, né? E a gente vê, eu que trabalhei no varejo por muito tempo, falar de preço e condição ainda funciona, né? Claro que não para todos os públicos, mas de fato funciona. Então tem coisas que há muito tempo funciona, cara. Então eu vejo também muitas vezes pessoas que trabalham com tecnologia que tem muitas vezes uma soberba de achar que sabe mais que o cara que está há 60 anos fazendo aquilo lá na loja dele todos os dias, né? Então, eu acho que a gente que trabalha com tecnologia e detém esse conhecimento técnico, a gente também tem que fazer essa reflexão, sabe? De tipo, cara, primeiro eu tenho que entender o negócio do cara, assim. E eu entender quais são os problemas que ele tem para poder sugerir o que eu posso, o que ele pode fazer para melhorar, entendeu? Porque num conceito de ideação, por exemplo, Rafael, chegam alguns empreendedores lá, cara, uma oferta, cara, linda, linda, linda. Parece perfeita. O único problema é que não se enxerga a demanda. É isso aí. Não tem a demanda. Ninguém vai comprar. Isso. Cara, se ninguém comprar... O Edson Rigonati, que é da Astela, né, que é um dos principais fundos do Brasil, ele fala uma frase que eu adoro, que é: tá com problema, vende que passa. Né? E é isso, né? Quando a gente fala do varejo, que é nosso público principal aqui, assim, de lojas, é o tempo todo pensando nisso, né, cara? Como vender mais. Porque a margem é pequena, tu tem que vender num volume grande. Não adianta tu vender pouco, tem que vender muito, porque tu tem uma margem pequena que, somada ao volume, tu vai, de fato, te dar uma rentabilidade e tal. E o varejo é um dos lugares que mais emprega pessoas, então tem todo um impacto social, de fato, né? Mas o lojista, né? A gente teve um caso recente aí esse ano, que de um lojista, acho que era de Goiânia, se não me engano, que o cara fechou o e-commerce dele, abriu mais lojas físicas e voltou a ter lucro. E aí quando tu olha para isso, tu fala, cara, não tem fórmula. Né? Não adianta tu chegar para um lojista e dizer, não, para te vender mais tu tem que ter um e-commerce. Não tem, cara. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que um marketplace já resolva, entendeu? Pode ser que o cara precise fazer live commerce para vender na hora ali durante a live, que é uma das coisas que vem crescendo bastante. Então, acho que a boa notícia é: temos muitas possibilidades. E isso é muito importante. Muito mais do que 3 anos atrás, né? E entender quais são os problemas. Porque, assim, se tu não... Eu tenho uma amiga, Dani Lazarotto, inclusive tragam ela aqui para gravar. Ela é uma das maiores estrategistas de marca que eu conheço. Ela fala uma coisa que eu acredito muito, que é: clareza é poder. Então, assim, quanto mais clareza tu tiver sobre o que tu tem que fazer, melhor vão ser os teus resultados, cara. Eu vejo muita gente investindo em Instagram, LinkedIn, mídia, e o cara não tem esse problema. Né? Eu tava almoçando esses dias com uma amiga minha, e ela falou: eu gasto um monte com Instagram, com Meta, com LinkedIn. Todo mês vem lá a fatura da agência e tal. Mas eu não sei, para que serve esse trabalho? Qual o problema que ele serve? Aí ela falou: não, o mercado elogia muito o nosso Instagram. Daí eu disse: tá, mas quanto isso te retorna de dinheiro? O fato de eles elogiarem faz eles fecharem mais contratos contigo? Isso facilita na negociação? Como tu mede se isso realmente é bom? Aí ela: pois disse, qual é o problema que tu tem hoje? Daí ela disse: eu preciso de mais leads. Deu bom, então talvez tu não deveria estar fazendo isso. Tu deveria ter uma estratégia digital usando ferramentas, que é aquela tríade que a gente falou. Define o problema, preciso de mais leads. Bom, qual ferramenta eu vou usar? Né? Talvez o Instagram não seja o melhor lugar, né? Então, cara, eu acho que... Só que
tudo isso aconteceu muito rápido. Então é muito difícil das pessoas acompanharem e entenderem tudo isso que a gente está falando. Qual é o lugar de cada coisa? Muitas vezes tu não sabe, né? Qual é o papel do Instagram na tua empresa? Tu não sabe, tu faz porque tu tem que fazer, porque as pessoas querem marcar a tua empresa lá quando vão visitar. E tu não... Ou porque o outro fez. Né? E muitas vezes tu não sabe por quê, né? Então acho que a gente está indo para essa maturidade de entender que não existe fórmula, e que eu preciso testar várias coisas no dia a dia para, de fato, melhorar e aumentar meu resultado. E, como eu falei, a boa notícia é que a gente tem muitas possibilidades, né? O e-commerce no Brasil é 12%, na China é 29%. Então, se a gente mais que dobrar o e-commerce no Brasil, ainda não chega do tamanho do e-commerce da China. Então, se tu olhar só para isso, já é uma grande oportunidade de negócio, né, cara? Então, acho que tem muita coisa para explorar aí, né? Pô, tem muita coisa mesmo. E tu sabe que eu fiz ciência da computação, né, na UPF, depois eu fiz o meu mestrado em qualidade de software aqui na URGS. Então, sempre trilhando aquele caminho de tecnologia. Levava a tecnologia embaixo do braço, assim. Programador nato. Nossa, direto, assim, né? E aí chegava o modelo e falava... Não, eu sinceramente tinha dificuldade, Rafael, há algum tempo atrás, de entender que, cara, o negócio... ele precisa da tecnologia usando ele como ferramenta. Sempre se falava isso, mas uma coisa é falar, outra coisa é entrar na cabeça e tu digerir isso, né? E aí quando você entende que aí tu tem, não é só tecnologia, várias ferramentas que existem por aí, que elas podem te ajudar a chegar num resultado, mas no fim de tudo, o teu negócio, tu precisa fazer um bom negócio, tu precisa vender, tu precisa ter aquele poder, aquele tino lá para fazer isso, né? Sim. Eu até falei para essa minha amiga se ela ia pagar os funcionários no final do mês com o meu Instagram, é muito bonito, né? Não vai, né? Então não adianta nada. Não tem como, cara, né? Mas você entender, e aí tu dá o bom início, né, cara? É porque muitas vezes tu mergulha nesse hype, né, cara? Tu quer participar da conversa, tu quer mostrar, mas aí muitas vezes quando tu vê, é distração, cara. Tu não devia estar fazendo aquilo, tu devia estar fazendo outra coisa. Tantas outras coisas para resolver, tantos canos vazando ali, eu tô dando atenção para um cano que tá pingando, mas tem outro que tá lá. Eu tenho dois amigos que trabalham tem empresas que geram lead, fazem um trabalho comercial para empresas. E eles falaram que a maior taxa de conversão de todas as empresas que eles atendem é ligação. Telefone. Como os maias e os incas faziam. Porque, de novo, né, cara? Quem é heavy user de tecnologia é nós aqui. Exatamente. Né? Por exemplo, o meu pai tem um comportamento de uso do WhatsApp que eu acho bizarro. Ele acorda de manhã, toma café, ele deixa o celular na gaveta desligado. O café... E aí ele toma café, vai lá na gaveta, abre, pega o celular, liga, o celular senta no sofá, manda bom dia pra mim, pra minha irmã, pro meu irmão. Normal. Desliga o celular e vai viver a vida. Olha. E aí no final do dia ele pega de novo o celular pra desejar boa noite pra mim, pros meus irmãos e tal. Pô. O dia a dia dele, a relação dele com o celular é essa. E aí tu fica pensando, cara, eu queria isso aí. Né? Talvez você que está nos assistindo aí se identificou, né? Por que eu não consigo fazer isso, né? Esses dias eu fiz um exercício e olhei, cara, eu uso o WhatsApp 7 horas por dia. Aí eu fiquei pensando, quando não existia o WhatsApp, o que eu fazia nessas 7 horas? Interessante. Né? Eu fiz um TED agora, eu fui convidado para o TEDx da Unicinos esse ano, e eu falei sobre a nossa relação com a tecnologia, né? Querendo refletir sobre todas essas coisas, muito baseado na história de um amigo que eu fui almoçar, jantar lá em São Paulo. A gente estava lá nós dois, a gente foi jantar, e ele falou, cara, eu estou entrando no Uber aqui, quando eu entrar no Uber, eu te digo quanto tempo falta para chegar. Beleza. Porque o Uber já estava chegando e tal. Passou meia hora, o cara não me mandou mensagem. E aí fiquei preocupado. Aí uma pessoa aleatória me mandou mensagem falando, eu sou o segurança do shopping, tô com o teu amigo aqui que veio pro shopping onde vocês vão jantar. Ele foi assaltado. Roubaram o celular dele. E aí eu fui lá no shopping, né? O cara, ele pegou o celular de segurança, me mandou uma mensagem no Instagram. Ainda bem que meu Instagram é fácil, né? O perfil do Rafael, o cara me achou rápido. O perfil do Rafael, né? Já deixa aí, né? Vai aparecer ali nas e aí o cara mandou mensagem, tá? Eu cheguei lá no shopping. Cara, acabou a vida do cara porque roubaram o celular. Ele tava atônito, assim, né? Ele falou, cara, o que eu faço primeiro? E aí eu fiquei pensando, se roubasse meu celular, eu ia ficar do mesmo jeito, cara. E os caras roubam ainda
principalmente quando tu tá usando o Uber, porque tá desbloqueado o celular. Do caminho, da calçada até o Uber, tu tá com o celular na mão, olhando, provavelmente desbloqueado. Aí o cara roubou, cara, em 10 minutos bloquearam todas as contas do banco dele, o aplicativo que ele tinha ali de ações e tal, deletaram toda a agenda dele, ele não sabia onde ele ia no outro dia, porque tava tudo no celular. Tudo na agenda do Google, né? Então ele falou, cara, eu não sei onde eu tenho que ir, não sei o endereço, não sei minha passagem aérea. Inclusive eu botei no celular aquele suportezinho que bota o cartão de crédito, os caras roubaram até o cartão físico. Então ele falou, eu não sei o que fazer. Daí eu falei, cara, vamos pensar aqui nós dois juntos. Primeira coisa, liga pro banco, para avisar que foi roubado. Quando ele ligou pro banco, os caras já tinham transferido 30 mil reais da conta dele. Isso, abre parênteses, é uma outra coisa bizarra, né? Como é que os caras em 10 minutos conseguem transferir 30 mil reais? Quando eu vou fazer um Pix de 1.000, eu tenho que pedir autorização pro Papa, né? Um monte de coisa. Então, fecha parênteses. E aí, cara, bloquearam as contas dele. E aí ele foi pro hotel, porque o Mac dele tava no hotel. Pelo iCloud, bloquearam o notebook dele. Meu Deus, cara. Mudaram as senhas do e-mail. E aí era 10 da noite ele ligando pro cara da TI da empresa, porque o e-mail da empresa tava no celular dele também. E aí os caras podiam entrar nas contas da empresa, né? E aí, cara, o tamanho do problema, cara. Só porque roubaram teu celular. E aí ele não tinha dinheiro, por exemplo, né? Daí eu fui lá no caixa eletrônico sacar dinheiro de papel para dar para ele poder, né, no outro dia pegar táxi, voltar para casa e tal. Então, e aí, cara, aconteceu o pior de tudo, passou uns 4 dias e ele me ligou e falou, cara, hoje eu percebi qual foi a pior coisa que eu perdi com o roubo do meu celular. Não foi o dinheiro, não foi as coisas que a gente conversou lá no dia, as fotos e os vídeos do nascimento do meu filho estavam só no meu celular. Que droga. Eu não subi na nuvem, tava tudo no celular. Eu tava postergando, né, fazer isso, e agora eu não tenho mais esses registros. Esse registro, nossa, é um registro muito importante. E aí, cara... Cara, né? É essa relação que a gente quer ter com o celular? Não sei. Né? Fica E essa aí, questão, né? toda vez que eu falo isso, as pessoas aumentam a segurança do celular, né? Pra ninguém invadir lá e tal, tomam mais cuidado. Teve um cara que me mandou mensagem esses dias que ele viu eu falando isso num outro podcast. E ele falou, cara, eu comprei um celular mais simplesinho assim, e quando eu vou sair eu uso esse celular. E o meu celular que tem as minhas coisas, eu só vou em lugares seguros e tal. Porque, cara, infelizmente a segurança é um problema no Brasil, né? E em São Paulo, na Avenida Paulista, que foi onde ele foi assaltado, virou uma epidemia, assim, né? Onde tu vê, toda semana eu vejo pessoas que foram assaltadas. Então, assim, só que não é só, o assunto não é sobre o assalto em si, né? Mas é o quanto a gente depende do celular, né? O quanto a gente mergulhou nisso, assim, né? Foram nos contando isso. Ó, quer comer? iFood. Quer andar? Uber. Quer se hospedar? Airbnb. As companhias aéreas, né? Teu dinheiro não é mais de papel, um dinheiro digital que tu nem sabe onde está, tu só transfere aqui Pix. Agora com o Open Bank tu pode ter todas as contas no mesmo aplicativo, tu nem precisa ter um aplicativo de cada um. Tudo isso parece muito bom, até que roubem teu celular. Exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso, né, Rafael? Porque ao mesmo tempo que ela trouxe muitas facilidades aí, todo tipo tá ouvindo, a tecnologia, o conhecimento está disponível para índoles do bem e do mal também. Do mal, né, cara? total, cara. Eu tava falando com o CTO do Banrisul, no South Summit, até eu entrevistei ele, e ele falou que um dos maiores problemas que o banco tem é isso aí, é fraude. Segurança. Né? Pessoas que ligam e falam para fazer Pix, para liberar não sei o que, empréstimo, aumentar o limite do cartão, não sei o que. E agora, o ano que vem, ao que tudo indica, a gente vai ter o real digital, que é a criptomoeda do real. Sim. Cara, isso vai gerar mais 1 milhão de problemas. Porque o Pix deu certo, né? A gente sabe que realmente é algo que funciona e entrou na cultura do dia a dia. Agora eu mesmo estava vindo para cá, deixei o carro na rua, o cara que estava cuidando, eu falei, meu, não tenho dinheiro. Ele disse, não, mas tem um Pix aqui. Aí eu fiz um Pix pro cara que estava cuidando do carro da rua, assim. Então, isso foi uma prova real que entrou na cultura das pessoas. Isso é muito bom, mas... O real digital, eu já tô pensando como eu vou explicar isso pros meus pais, cara. Que o dinheiro dele agora é digital, é uma criptomoeda que é usado blockchain. Meu Deus do céu. Explica blockchain, daí tu vai começar a explicar. Tu já perdeu o contexto, a pessoa, cara, já, né? Ele não vai porque é complexo, né? Então acho que, de novo, a gente tem um desafio aí de educar.
Sim, né? trazer o conhecimento, explicar que é o que a gente tenta fazer no Pode Conectar, né? Tentar trazer informações, cara, fantástico. Pô, que prazer te entrevistar Que aí, bom, Rafael, que bom. porque tem Feliz. muitos insights, Já estamos há um tempo muitas aqui, hein? coisas. Parece que faz 5 minutos, mas... Temos que ir tocando, tem muito conteúdo Enquanto legal. o editor não nos tirar, a gente fica a gente aqui. já tá descendo o sol aí, já vamos tocar. Daqui a pouco chega A cerveja, pizza e tudo mais, e a gente vai levando, né? Legal. Que coisa boa esse assunto. Bom, mas indo já um pouco mais então, né, para esses finalmente, vamos falar um pouco dessa mensagem, assim, né, lá para esse varejo. Que a gente... Eu acho que ficou uns insights muito legais, fazendo o link esse último ponto que tu está dizendo, de assalto, de segurança e etc., com aquela questão lá na frente do social, né? A inteligência artificial com o social, que tem muitas coisas interligadas aí dentro desse sentido, né? A gente nem sabe que a inteligência artificial pode ser utilizada para várias coisas. Então, tudo é muito ferramenta, né? E eu tenho que, no meu negócio, enxergar qual o problema que eu tenho para... usar a ferramenta adequada para isso, né? Eu acho que isso que fica um grande resumo aí em cima disso. E também mais algumas mensagens aí que a gente pode entregar pro nosso varejo, né? Eu acho que de forma geral, né, cara, quem tem uma loja física, o cara já sabe, entre aspas, o que ele tem que fazer, né? Ele sabe a hora que ele tem que abrir, a hora que ele tem que fechar, como ele tem que mostrar o produto, o preço, na hora de negociar, quando contrata as pessoas, arará. Vamos dizer que por um bom tempo, esse cara com esse playbook, né, que a gente fala no ramo da tecnologia, que é o manual ali de como trabalhar, né, como fazer aquele trabalho, a gente chama de playbook, porque a gente gosta de falar coisas em inglês, né, para valorizar o passe. Mas o playbook do lojista, vamos dizer assim, o cara já sabe. Só que quando começar a diminuir a venda, ele vai ficar preocupado. E aí, naturalmente, o que ele faz? Vou baixar o preço, vou melhorar a condição, vou fazer promoção. Isso é o que todo mundo faz. Mas a boa notícia, de novo, é que não precisa fazer isso. Tu pode hoje, com ferramentas e com tecnologia, entender melhor alguns pontos. Por exemplo, tu pode ter um trabalho de CRM, onde tu vai ter os dados dos teus clientes e tu vai conseguir analisar melhor o comportamento de compra daqueles clientes. Isso é um exemplo, tá? Outro exemplo, eu tenho um amigo, o Rafael JK, que é especialista em WhatsApp para lojistas. Ele vai lá e cria uma estratégia de WhatsApp para o lojista. Ele falou que tem uma média de 17% a 38% no aumento de venda mensal. É um exemplo. Né? E aí o que ele faz? Cara, loja inteira falando, entre no nosso WhatsApp, fale com a gente no nosso WhatsApp, e uma estrutura por trás de pessoas que respondem esse WhatsApp e sabem como responder. Né? Ele até dá vários exemplos no treinamento dele lá, de tipo, a pessoa entrou no WhatsApp ali e falou, eu queria a calça tal, vocês têm? E ao invés de tu dizer sim, tenha, tu vai dizer... Tenho essa e essa, aqui está o link para você comprar. Então, tipo, pequenas coisas que vão aumentar a taxa de conversão. Mas tu vê que são duas coisas simples que eu falei aqui, né? Que tu já pode modificar no dia a dia, coisas que estão disponíveis, mas não são de graça. Isso também acho que é importante. O WhatsApp é de graça. Sim, o WhatsApp é de graça. Mas tu montar uma estrutura de trabalho profissional que vai te dar resultado para o WhatsApp não é de graça. Exatamente. Tu vai precisar contratar um especialista para fazer isso. Não, mas o meu primo ali, meu sobrinho é bom de WhatsApp, ele vai fazer para mim. E aí? Beleza, cara, mas é o que eu digo que vender é como quando tu decide emagrecer, que é o meu caso, por exemplo. Toda vez que eu decido, agora eu vou emagrecer, eu vou na academia, alimentação saudável, no primeiro mês eu perco um monte, né? Depois é mais difícil. Sempre. Né? No caso das vendas é a mesma coisa, cara. Quando tu implementa uma tecnologia nova, tu não faz o WhatsApp. Aí tu vai começar a fazer o WhatsApp com o teu primo. É óbvio que vai vender mais. Só que no segundo mês vai ser mais difícil, porque o repertório do teu primo é curto. A tua estrutura é outra. E a experiência, entendeu? Tu não sabe que tem uma ferramenta que automatiza algumas respostas, que tu pode ter ali um chatbot que vai responder outras coisas, que tu pode ter uma inteligência artificial aí sim, que vai responder como se fosse uma conversa, mas aí volta de novo para aquilo. Qual é o teu problema? Se o teu problema é sempre vender mais,
tu precisa o tempo todo estar achando novos canais de venda, novas formas de vender, como tu vai... Porque assim, vender em si é uma atividade diária, cara. As pessoas compram e as pessoas vendem o dia inteiro. Todas as coisas o tempo todo. Isso já acontece. Não é um hábito novo, né? Que tu vai ter que botar para a pessoa. Por exemplo, eu tive que adquirir um hábito novo que eu tive muita dificuldade de carregar meu relógio. Eu tive muita dificuldade de usar a Apple Watch porque eu esquecia de carregar o relógio. Porque o meu hábito de relacionamento com o relógio não era carregar o relógio. Eu comprava pilha a cada 2 anos, né? Num relógio tradicional. Então foi difícil. A Apple quase me perdeu aí de ter que carregar. Mas aí eu me esforcei e hoje já virou um hábito. Eu carregar o celular e o relógio. Mas isso é muito difícil. Então, assim, hoje, só no Brasil, a gente tem quase 170 milhões de pessoas que usam o WhatsApp todos os dias. É a nossa rede social brasileira, né? Cara, então assim, se tu não faz nada de WhatsApp e tu fizer mal e porcamente, vai dar certo. Que é o que a gente fala até no mercado de startups, né? Se tu trabalha num mercado muito grande, se tu fizer errado, vai dar certo igual. Exatamente. Porque o mercado é muito grande, né? É muita gente. Então, assim, quantas lojas, você que está nos assistindo aí, ou nós aqui mesmo, a gente vai lá no site e a primeira coisa que a gente procura é o WhatsApp da loja, cara. Exatamente. Porque já é um hábito usar o WhatsApp, né? Então, tu vai ali, esses dias deu problema no meu pneu, onde é que tem pneu? Eu queria falar com alguém no WhatsApp, eu não quero ligar pra pessoa, né? Tem gente que não quer ligar, tem gente que procura o telefone, mas, de novo, 93% das pessoas que têm o WhatsApp no Brasil, que são 170 milhões de pessoas, usam todos os dias o WhatsApp. Então, acho que o WhatsApp acabou sendo um foco, mas marketplace, o próprio e-commerce, live commerce, quantas empresas foram criadas baseadas na lógica de live commerce, de tu vender através de lives no Instagram, quantas lojas de roupa, né, eu conheço que começaram ali, a pessoa ia lá no Brás, comprava um monte de roupa, voltava, fazia uma live lá e vendia todas as roupas e fez isso por um bom tempo. Hoje a pessoa tem uma loja, cara, no shopping, mas começou dessa forma, fazendo live commerce, usando uma ferramenta diferente. Então, acho que para o lojista que está nos assistindo aí, peça para o seu time de marketing, se você não tem, se você é próprio time de marketing, tudo bem, mas de olhar essas ferramentas, de testar essas ferramentas. Porque talvez o jeito que você faz hoje e que dá certo há muito tempo, pode ser que não dê tão certo daqui para frente. Porque a concorrência só vai aumentar. Lembra do que eu falei, o cara do Alibaba lá tá focado com 2 trilhões de dólares no caixa. O foco do cara é fazer as pessoas venderem globalmente. Então, tu não vai concorrer mais só com o cara que tem uma loja aqui na Andradas. Tu vai concorrer com um cara lá no Japão. Exatamente. Que vai vender algo muito parecido com o teu e com uma margem muito melhor que a tua e com um preço muito menor. A Amazon tá aí, né, cara? A Amazon tá aí, tu já consegue ver esses movimentos e tudo, né? Sensacional. Pô, Rafael, que podcast, cara. Tem muito conteúdo muito legal aí, né, pessoal? Muito obrigado, então, pela participação, pelo conteúdo. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo aqui. Então, pessoal, tivemos aqui o Rafael Martins, né, com conteúdos, olha, excelentes aqui para vocês. Lembrando, então, para a nossa plateia, o pessoal que está nos assistindo, e no nosso Instagram, né, @ConectarHub. E lembrando que o Pode Conectar é um oferecimento do Conectar Hub, um espaço incrível, tem que vir aqui conhecer, fica aqui em Porto Alegre, na Andradas, Rua das Andradas, 1234, venha, visita aqui, olha o estúdio, olha a estrutura que muito tem legal. Aqui. Né? O Rafael já conhece, já é de casa, muito legal, palestra muito legal aqui mesmo. Legal, então sejam bem-vindos mais uma vez, muito obrigado e se vemos no próximo episódio. Valeu pessoal, obrigado. Thank you.